Boa noite, amigos. Estamos aqui no Clube Alto dos Pinheiros, grande rodada de basquetebol essa noite da Copa Paulista. E vamos falar um pouco de basquetebol. Estou muito feliz, queria apresentar aqui ao meu lado o professor Danilo Castro, Academia Competition. André Cavagioni, Clube Alto dos Pinheiros. Obrigado, André, por abrir a sua casa para a nossa festa aí. Danilo Sagra, Moji on Fire, representante da equipe. Aqui ao meu lado direito, muito feliz em receber o Roberto Leles, do Basqueteando, Liga Amadora de Minas, que vai estar aqui com a gente no fim do ano por a Liga Sudeste, junto com o Marcos Guinâncio, né, da Superbest. Um grande abraço, Marcos, estaremos juntos na próxima semana também. Pedro Henrique Xuxa, pela equipe do SB Bulldogs. O meu grande amigo, Marcel Pedrosa, assessoria de imprensa da Liga Nacional de Basquete. E o meu outro grande amigo, professor Luiz Otávio Negrete, técnico da equipe do Clube Atlético Paulistano. Muito feliz, então, obrigado a todos por estarem aqui nessa noite para falar um pouquinho, né, dessa Copa Paulista, que chega à sua edição de número 30, 15 anos, né, trabalhando pelo esporte amador aqui de São Paulo. E chegamos numa grande fase, né? Eu acho que tem que frisar o excelente trabalho desenvolvido por todos os gestores aqui. Isso é uma coisa que nos felicita muito, nos deixa muito contentes, né, com o momento do basquetebol, não só no Brasil, mas aqui no nosso amador também, né? Tivemos 2 grandes jogos hoje, agradecer toda a equipe da Swain, que está aqui presente com a gente também, né? E dito isso, vamos falar um pouquinho do campeonato, né? Chegamos agora à segunda fase do torneio, as divisões feitas, né? Hoje aqui 2 jogos pela divisão 1 e um grupo muito equilibrado, né? 2 vitórias hoje aqui para a equipe do Alto dos Pinheiros sobre a SP Bulldogs, um excelente jogo, e a vitória da equipe de Mogi sobre a Competition. Danilo, você, um cara acostumado, né? Primeiro, muito obrigado pela presença. Um cara acostumado com grandes jogos, grandes momentos do basquete, excelente jogador, marcou essa geração fantástica de armadores que a gente teve aí na década de 90. Eu estou muito feliz com a sua presença e te parabenizar pelo trabalho à frente da Competition. Eu queria que você falasse um pouco dessa importância, porque você vivenciou essa parte profissional dentro da quadra. Mas como é que está sendo para os atletas amadores essa vivência próxima, né, do profissional? Realmente na questão técnica e tática ficamos aquém. Mas em termos organizacionais, em termos de jogos, temos tido uma linha de trabalho muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui. Boa noite, Danilo. Bom, primeiro, boa noite, Dalvinho, aos amigos da mesa, aos amigos da Swain também. Um prazer muito grande estar aqui participando da Copa Paulista. Já há algum tempo eu venho aí namorando aí com o Dalvinho a entrada da Academia Competition nessa competição. E até que enfim nós conseguimos entrar e entramos até de uma forma bastante estruturada, né, Dalvinho? A Copa melhorou demais, eu estou achando assim um nível fantástico. O jogo de hoje mostra isso, quer dizer, um jogo que a gente não pode errar, né? Nós erramos uma partida e o outro time, assim como nós fazemos no âmbito profissional, não perdoa, né? Você errou a partida, você é punido e até por isso não quiseram apagar o placar. Eu estou aqui dando entrevista para vocês com aquele placar de 84-56 estampado na minha testa, mas é bom para aprender. Na verdade, Dalvinho, é um trabalho ali que eu venho fazendo de uma forma escalonada e gradativa na Academia Competition. Tem muitos, mas muitos basqueteiros mesmo. Então, quando eu fui começar ali, o pessoal falou assim, puxa, cuidado para não dar WO, cuidado para não dar WO. E hoje, para eu conseguir ter 12 atletas, eu tenho que cortar mais 12. Né? Então, assim, eu nunca venho com a minha força máxima, eu só jogo quando não tem 12 atletas para estarem inscritos, mas é um trabalho que o meu coordenador vem vindo, alunos deixam de fazer aula, de malhar para vir acompanhar o jogo. Quer dizer, o basquete está começando a entrar, na verdade o esporte, né, na veia, o esporte competitivo da Academia Competition. E esse é o trabalho que eu quero fazer. Né? Militei no esporte profissional durante muito tempo e agora quero contribuir um pouquinho com esse pessoal que eu chamo de consumidores de basquete. Né? Não necessariamente o cara precisa comprar uma camiseta, mas ele tem que gostar. Tenho certeza que ele vai estar assistindo esse programa. Né? Tudo que tem basquete, nós tivemos Real Madrid, Bauru. Poxa, tinha muito aluno da academia ali acompanhando esse jogo lá no Ibirapuera. Então, esse pessoal é o pessoal que eu chamo de consumidor de basquete. É o pessoal que não pode ver uma bola quicando, que quer entrar em quadra. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo. Espero dar um passo adiante na próxima temporada, até já dando uma boa notícia para você. Devo entrar com 2 equipes, né, já que eu disse que eu não tenho... eu tenho mais atletas, inclusive, do que
vagas na equipe, então devo estar entrando com 2 equipes. Então é isso que a Academia Competition vem fazendo e dando uma força muito grande aí para o basquetebol amador, que está fantástico, excelente organização, Dalvinho. Obrigado, Danilo. Vamos lá, vou passar rapidamente a palavra aqui para o André. André, muito obrigado pela liberação do espaço. Parabéns pelo projeto. Eu acho que o Clube Alto dos Pinheiros, há 3 anos atrás, jamais podia imaginar estar com uma estrutura dessa hoje, e principalmente participando ativamente, né, das competições. E isso é devido muito ao seu trabalho, não só seu, do Daniel Gastaldi, gestor de esportes. Um grande abraço, Daniel, obrigado. E da toda a diretoria do Alto dos Pinheiros. Suas considerações da sua equipe e do campeonato, por favor. André Cavagioni. Boa noite, Dalvio. Boa noite, pessoal. O pensamento aqui do clube é mais ou menos isso que o Dalvio acabou de explicar. A gente tem que agradecer a diretoria como um todo que está apoiando esse projeto, nosso presidente, Miguel Paladino, o Daniel Gastaldi, que é o nosso gerente de esportes, que está dando um apoio para a gente ajudar no que a gente consegue aqui para desenvolver um campeonato bacana, competitivo como está, e que a gente sempre gosta de estar junto com o pessoal de basquete. Como o Dalvinho falou, um tempinho atrás, uns 3 anos atrás, a gente mal e mal tinha um ginásio, a diretoria apoiou, fez a construção do ginásio novo aqui do Alto de Pinheiros, a gente brigou para ter uma equipe, sempre estar participando e tentando brigar para sempre estar indo bem nos campeonatos. Semestre passado a gente conseguiu ser campeão da Taça de Prata e agora está tentando brigar para ver se consegue morder um pedacinho aí, chegar campeão da fase de ouro. Não tá fácil, mas vamos brigar. Temos como exemplo aqui o Danilo, que acho que para a maioria do pessoal que está na mesa aqui, pelo menos da minha idade, sempre via esses jogadores atuando. E é aquilo que o Danilo falou, juntar os basqueteiros para conseguir um campeonato bacana. E parabéns, Dalvinho, pela iniciativa e o campeonato cada vez melhor. Boa noite. Obrigado, André. Vamos agora falar com o Danilo Sagra aqui. Danilo, parabéns pela vitória de hoje. Excelente atuação no Mogi On Fire. Mogi é uma equipe que vem chegando sempre, né, nas disputas de primeira posições. Porém, esse semestre começou com uma derrota que acabou complicando a situação, mas a vitória contra o Monte Líbano na última rodada e essa vitória de hoje contra a Competition, que vinha em primeiro do seu grupo, né, acho que mostra a força da equipe e recoloca vocês em condições de brigar por essa Série Ouro. Boa noite, Danilo. Boa noite ao Dalvio, boa noite ao Danilo, ao André, ao pessoal, ao Negrete do Paulistano, Xuxa e o pessoal que veio do Rio de Janeiro. É um prazer para a gente estar disputando a Copa Paulista. A gente que vem de Mogi das Cruzes, representando o nome da cidade. Eu quero agradecer muito à diretoria do Clube Alto dos Pinheiros, que sempre está cedendo as quadras para esse campeonato, e a organização do Dalvio. E muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Danilo. Vou falar agora com o Pedro. Pedro, obrigado. A gente sabe que o projeto da SP Bulldogs é um projeto novo e eu fico muito feliz de não só a SP Bulldogs, mas pelo Morumbi Basketball, pelo Lapo Warriors, são novos polos, né, do basquete amador. O Danilo, apesar de ser uma equipe nova, né, Danilo, mas já com alguns jogadores que já tinham passagem, não só pela Copa Paulista, como em outras competições amadoras também, né, mas esses times novos, voltando, né, acho que você mesmo, né, Pedro, pessoalmente o exemplo, né, um cara que talvez estava com uma distância da quadra e agora volta a ter o basquete no dia a dia. Fala um pouquinho disso, dessa ansiedade. Parabéns pelo jogo de hoje, a equipe surpreendendo também numa chave com Monte Líbano e Mogi, que são 2 semifinalistas da nossa Série Ouro. Obteve a primeira posição e hoje, num duro embate, Alto dos Pinheiros acho que foi melhor, mereceu a vitória, né? Então fala um pouquinho dessa volta da sua equipe e de que vocês estão analisando da competição. Boa noite, Pedrinho, obrigado. Obrigado, Dalvio. Obrigado, amigos. Boa noite a todos. E realmente é isso que o Dalvinho falou. Nós montamos um time com jogadores com muitos ex-atletas e amigos que jogaram juntos há quase 20 anos atrás. E muitos ainda não acreditavam ser possível voltar a jogar algo competitivo, né? Eu era um deles, né? Eu tive algumas cirurgias e tal, então assim, eu não achava que eu ia ter condição de voltar. E isso dá eu falei pro Dalvinho, às vezes eu tava me sentindo um moleque do pré-mini, no mini, porque eu tô ansioso, vai ter jogo, às vezes eu não durmo, eu fico pensando, e eu falo, pô, parece que sou pré-mini, sou mini. Então é um negócio muito legal, que deu um ânimo de vida mesmo para muita gente, é muito gostoso. Quando você liga para um amigo seu que você não vê há 2, 3 anos, que jogou com você há quase 20 anos atrás, né, quando a gente tinha 12, 13 anos, e você fala assim, pô, cara, tô montando um time,
vamos jogar? O cara fala, tô dentro, sou do seu time. E aí você fala com um, com outro. Aí no final você vê tem 15 caras, que um chama o outro, e aí 15 caras que são amigos seus de mais de quase 20 anos, todos felizes, contentes, disputando o campeonato. Então, assim, o que a gente tem a dizer é agradecer muito ao Dalvinho, às outras equipes, e dizer que a gente está muito feliz mesmo em estar aqui, e a gente pretende levar isso por muitos e muitos anos ainda, é algo que a gente quer fazer isso por muito tempo. Muito obrigado a todos aí, uma boa noite. Agradecendo ao Pedro Borba, do SP Bulldogs. Agora eu vou particularmente falar com uma pessoa que acho que ele é referência dentro da história da Copa Paulista. Marcado por grandes vitórias, grandes resultados, um excelente profissional, que está aqui conosco hoje, no momento dirigindo a entidade Clube Atlético Paulistano. Né? Inclusive estaremos juntos, né, Luiz, na próxima transmissão da SUEM, no dia 16, Paulistano e Monte Líbano, pela tão equilibrada Divisão 2 como essa 1. E fico muito feliz pela presença, obrigado, Luiz Negrete. Você, acumulados esses 15 anos, 7 títulos de Copa Paulista, tanto como universitário, como com as equipes adultas, né? Fala um pouquinho da importância do esporte amador, você que é um cara que trabalha com a formação de atletas também na base, isso, acho que frisando muito isso que o Danilo, o André e o Xuxa falaram, né? Esse espírito, né, para um cara que vivenciou isso há tanto tempo, de volta, e o basquete conseguindo voltar a pulsar na veia do cara. Fala um pouquinho pra gente sobre a competição, sobre o trabalho do Paulistano nesse semestre. Por favor, Luiz, boa noite. Boa noite, Dalvi, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Pra gente começar a conversa tem que ir lá para 2006, então, é isso? Copa Paulista é um campeonato amador e que resgata atletas, ex-atletas e principalmente amigos que amam o basquetebol e querem continuar junto nessa situação de competição, que tiveram isso na vida e não conseguem se livrar desse vício, né? Eu tive em todas as etapas passando pela Copa Paulista, desde quando eu jogava no universitário, depois eu fui o técnico de universitário, depois eu joguei o Open, o adulto, sempre com amigos, né? Resgatando esse convívio. E depois, quando a gente já vê que, né, Danilo, que não consegue, mas não consegue muito fazer o que a gente quer fazer, só que não responde como a gente gostaria. E eu também já vinha com muito estudo, iniciando a minha carreira como técnico, e resolvi falar, não, agora basta a quadra dentro, como jogador, vamos apenas passar as informações para que corram por você, para que arremessem para você, e por eles, não é verdade? Cara, é uma opção praticamente única para quem é amador jogar basquete na copinha, né? A gente chama de copinha porque a gente tem né, é mais íntimo, né? Copinha paulista. Eu que já usei como a Copa de diversas maneiras, tanto para auxiliar equipes que eu estava na federação e que iam jogar campeonatos um pouco mais competitivos. Não é que não seja competitivo, mas a gente usava como uma preparação para os campeonatos da federação aqui, né? Quando eu estava trabalhando em clube, como Hebraica, no caso. Depois, passando essa fase, a gente também acaba usando essa convivência dos amigos de querendo resgatar o basquete para ter aquele terceiro tempo após o jogo, né? A gente vinha, jogava e depois vai para o terceiro tempo. Então, é um dia certo que a gente vai se encontrar, né? E deixa família, deixa esposa, deixa filhos, no caso agora, né? Que estamos agora numa fase diferente da vida. Mas são 15 anos de muito agradecimento. Acho que a palavra é essa, gratidão por ter opção aqui em São Paulo, na capital, para ter um campeonato organizado, um campeonato que tem arbitragem, que a gente adora rachar e fazer o nosso basquete, mas a gente quer ter as duas figuras que são os árbitros, quer ter um adversário que tenha um técnico ali para falar, para trocar, para mandar, e ao mesmo tempo vai ter a diversão, né? E no final das contas, que também é o que vale, a gente quer ter a nossa medalhinha, a gente quer ter o
a nossa premiação, e por sinal os troféus da Copa Paulista foram sempre muito bem feitos. A gente conquista esse troféu, né? Uma coisa bem bacana, porque vale a pena ter ele. Eu tenho alguns ali na minha estante. Depois que a gente casa, a gente tem que deixar num cantinho do basquete, né? E deixar bem alto para os filhos não pegarem, porque senão estragam as tabelinhas, né? As quadrinhas que a gente ganhou. Mas assim, já tivemos All-Star, já tivemos situações de campeonatos que foram decididos, tanto as vagas em tríplice empate, etc. Uma coisa que retorna para todo mundo essa situação de, como o Xuxa bem falou, de ansiedade, eu estou vivenciando de novo o que eu vivenciei há 20 anos atrás, e a gente passa isso para a molecada, passa para os amigos, e tem uma situação muito bacana e muito prazerosa, né, de participar. Muito obrigado, Luiz. Excelentes palavras. Fico muito feliz que você está conosco até hoje. Eu vou, antes de encerrar esse bloco, que fala da Copa Paulista, né, o Luiz frisou muito bem dos nossos eventos importantes. Teremos, no primeiro final de semana de dezembro, né, ao término das nossas competições da Divisão 1 e 2, a primeira edição da Liga Sudeste. Fico muito feliz de poder contar com as entidades convidadas, e estou com um convidado ilustríssimo aqui, o Roberto Leles, representando o Basqueteando das Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Quero mandar um grande abraço também para o Rio de Janeiro, para o pessoal da Liga Super Basket, que é o torneio referência do estado do Rio de Janeiro hoje em termos de bola ao cesto. E falar um pouquinho desse desafio que vai receber a seleção da Copa Paulista, representando o nosso estado, a seleção da Liga Super Basket, representando o estado do Rio de Janeiro, e a seleção mineira, representada pela Liga Basqueteando. Roberto, primeira impressão, obrigado por ter vindo a São Paulo, acompanhar os nossos jogos. Fala um pouquinho do Basqueteando, para encerrar esse bloco, e as expectativas para a Liga Sudeste e as suas primeiras impressões do nosso trabalho aqui em São Paulo. Boa noite, Roberto. Obrigado pela presença. Boa noite, Dalva, boa noite, galera. Marcos, um abraço aí. Galera da ZEPEC, estamos aí representando aqui em São Paulo. Primeiro, pessoal, é um prazer estar aqui, sabe? Compartilhar esse sentimento, né, que é comum em outros estados também. A gente vivencia as mesmas coisas lá, né? A gente tem um estado hoje que há 7 anos atrás a gente não tinha nada para disputar. Era apenas jogos dos interiores e era algo complicado, né? Hoje a gente tem um torneio parecido com esse, bem parecido mesmo. Eu estava aqui conversando com um amigo meu ali na arquibancada e venceu. Você, velho, é a mesma coisa, as mesmas reclamações de arbitragem, o pessoal, nível técnico parecido. Você vê assim, eu tô em Minas Gerais ainda, sabe? E, tipo, isso nos motiva, porque, pô, a gente tá no caminho certo. Porque você vir para um estado que é tão forte no basquete como São Paulo, que é muito bem representado, representa muito bem o país, e você se vê que você tem condições de jogar contra, tá? Pelo menos você consegue jogar, me motiva muito a continuar trabalhando. Então, assim, muito obrigado a vocês por ter aberto as portas para a gente, né? Para encarar esse confronto aí. Eu acho que a ideia da Sudeste, né, é um passo a mais para o basqueteano, né? Eu estou falando por mim, né? Porque em relação às equipes de BH, se consolidou o campeonato basqueteano. O que antes era assim, vai acabar. E esse vai acabar foi persistindo até hoje se consolidar. Então já é um campeonato de calendário. Então todo mundo treina para esse campeonato. E agora a gente dá um passo a mais, agora criar uma Taça Sudeste, onde esse ano nós vamos montar a primeira seleção mineira amadora, sabe? E o pessoal que joga esse campeonato, muitos são ex-jogadores, né? E como, falando, Minas Gerais, a gente não tem time, a gente tem só hoje o Minas Tênis Clube, agora o Ginástico Olímpico, que se formou. Então o pessoal que sair dos clubes com 18, 19 anos, não tinha para onde ir mais. E muitos meninos que tinham condições de jogar profissional. Então, para os caras virem para Sampa, para
para jogar aqui, para ganhar R$ 800, não compensava. Então, os meninos que tinham condições de continuar no alto rendimento acabavam parando de jogar. Mas eles têm esse sentimento da competição ainda, são competitivos ainda. E quando se fala, vamos montar a primeira seleção mineira amadora, o pessoal lá pirou, sabe? Porque eles vão de novo poder treinar, jogar de forma amadora, todo mundo é igual, porque todo mundo trabalha, todo mundo estuda, tem seus compromissos, e poder jogar para ir para a seleção. Então, assim, pra gente lá tá sendo muito motivador, tá concretizando um sonho que antes achava que era só meu, aí eu percebi que não, é geral, todo mundo quer isso, e estamos aí fortalecendo o basquete. Valeu. Obrigado, Roberto. Faço suas as minhas palavras. Parabéns pelo trabalho. Né? Falamos um pouquinho do nosso cenário aqui, do basquete amador paulista, presença dos nossos dirigentes. Agora a gente vai falar um pouquinho do nosso basquete em geral, né? Basquete que vem sendo muito movimentado, né? Com grandes competições em âmbito internacional e nacional também, né? A FIBA, nossa Federação Regente Internacional, com grande plano de expansão para o basquete, anunciado agora, né? E o excelente trabalho feito aqui em terras tupiniquins pela nossa liga. Vou passar a palavra para o Marcel Pedrosa, falar um pouquinho dessa temporada do NBB para a gente e dar a opinião dele sobre como é que está esse formato, né? Principalmente classificatório agora para a Olimpíada e esse novo trabalho de difusão juntamente com a Liga com a Federação Internacional. Boa noite, Marcel. Obrigado pela presença, cara. Uma boa noite a todos, um abraço ao Danilo, parabéns ao Dalvinho pelo excelente trabalho que vem fazendo nesses 15 anos aí de Copa Paulista. Eu mesmo já disputei algumas edições da Copa Paulista, é um campeonato muito agradável de se jogar. Eu sei que tem muita gente que luta para estar aqui e faz um esforço tremendo, o próprio Dalvinho, e é muito legal poder vir aqui, ver alguns jogos, rever alguns amigos. Parabéns para todo mundo que tem um time aí, que é uma competição muito bacana aqui no basquete amador. Falando um pouquinho desse novo formato da FIBA, é um plano interessante que a Federação Internacional tá pensando para o Mundial de Basquete. A gente vai ter um ano mais de espera agora para o próximo Mundial. Eles ampliaram o ano justamente para tirar do mesmo ano do futebol, para não dividir muitos holofotes. Eles querem fazer mesmo um Mundial de alto nível, fazer com que o Mundial seja mais importante que a Olimpíada. Existe até uma conversa de que a Olimpíada seja sub-23 como futebol. Talvez isso seja um plano para levar os melhores jogadores de fato ao Mundial. E eu acho que esse trabalho nas eliminatórias vai ser fundamental. Você vai ter as seleções jogando mais dentro dos países. A gente sabe que o desenvolvimento da modalidade no país vem muito de encontro com o que a seleção vem fazendo. E poder ter a seleção brasileira jogando mais jogos aqui, recebendo a Argentina, Porto Rico, todo mundo das Américas aqui, vai ser fantástico para o basquete nacional, e não só aqui dentro do Brasil, mas vai movimentar o mundo do basquete por mais tempo. E eu acho que com certeza vai ajudar a alavancar ainda mais o basquete, que é um esporte que quem não gosta pelo menos vai parar para ver, quer ver uma enterrada, e as eliminatórias vão movimentar ainda mais esse mercado, e tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está buscando seu lugar aí no cenário mundial. Excelente visão, realmente. Eu acho que esse trabalho de difusão da FIBA é muito importante, né, Danilo? Até pela questão hoje que temos todas as modalidades esportivas num âmbito muito... Não há mais uma centralização, né? Não há mais o futebol brasileiro dominando, o basquete americano com uma dominância nesse nível internacional, mas já não com uma liga monopolizada somente para americanos, é uma liga com mais de 100 estrangeiros. E dentro desse pensamento, para a gente falar um pouquinho do basquete brasileiro, Marcel, qual o prognóstico para essa temporada? O NBB vem sendo fantástico, mudou a cara do nosso basquete, né, em termos não só organizacionais, mas de nível também. Voltamos a voltar numa linha de crescimento, tanto como atletas, como comissão técnica, tanto taticamente como tecnicamente. E para essa temporada, o que a gente tem aí de positivo, né? E já dando adendo às equipes que você considera aí mais estruturadas, que devem brigar pelo título aí dessa excelente 9ª edição, 8ª edição do Novo Basquete Brasil. O basquete brasileiro está passando por um momento diferente, podemos chamar assim. É muito legal o basquete brasileiro voltar a receber eventos como foi a Copa Intercontinental a semana passada, um Real Madrid vindo jogar aqui, um time que tem 8 a 9 jogadores de primeiro escalão do nível mundial, então foi muito bacana. E o NBB, ele tá
atingindo novos patamares. O basquete brasileiro ele venceu 6 das últimas 8 competições que participou. Para quem está aqui nessa mesa que acompanha o basquete sabe que o cenário alguns anos atrás não era esse. A gente tinha muitas dificuldades para jogar aqui dentro da América do Sul mesmo, na América Latina principalmente. Hoje em dia a gente domina, a gente ganhou as últimas 3 edições da Liga das Américas, as últimas 3 edições da Liga Sul-Americana. Então o basquete brasileiro hoje, talvez o NBB seja, se não a melhor, uma das melhores ligas do continente e talvez, quem sabe, dentro do cenário mundial também é uma liga de potência. A gente tem muitos jogadores brasileiros voltando a jogar aqui no país, como o Rafael Hetzheimer, o próprio Alex, que já voltou há um tempo, Marquinhos passou pela NBA e voltou, Guilherme Giovannoni voltou da Europa, foi tricampeão seguido em Brasília. Então, é um momento diferente, a seleção está também vivendo uma boa fase, vai chegar com tudo nas Olimpíadas de 2016, eu tenho certeza. E essa temporada do NBB promete, estão entrando com 2 estados novos agora, vai entrar o Rio Grande do Sul com a equipe do Caxias Basquete e vamos movimentar a Praça de Salvador também com uma parceria entre o Universo e o Vitória. São 2 novos estados, agregando mais ao basquete nacional e a tendência é que isso continue, que outros estados também entrem e possam participar do NBB nos próximos anos. E estamos num momento de recuperação e crescimento, né? Isso é uma coisa visível e não importa o âmbito, como amador, né? Como profissional, como internacional, os resultados começam a aparecer. Para a gente encerrar esse bloco, a gente vai fazer alguns assuntos base e eu vou passando sempre o microfone aos convidados para a gente fazer comentários dentro aí de 30, 40 segundos, alguns assuntos que a gente pré-selecionou aqui, tá? Bem pegando o gancho do Marcel aqui, que falou de basquete brasileiro do momento atual, falamos da seleção. Danilo, seleção masculina voltou ao cenário internacional nas últimas competições, como frisou bem o Marcel, mas ainda falta um resultado de expressão, né, para selar essa geração. E a gente vem vindo aí, tivemos o azar daquela fatídica derrota para a Sérvia, que depois acabou sendo vice-campeã mundial, né, no último mundial na Espanha. E temos essa Olimpíada como grande marco para finalmente ver se a nossa seleção consegue um pódio, né, em uma competição internacional. Creio eu que os meninos já vêm merecendo até. Mas como você começou o programa falando até do basquete amador, o jogo é jogado e ninguém tem para perder. Você tem que ter o mérito, né? Não só a vontade de querer fazer as coisas no basquete mundial hoje. Fala um pouquinho da seleção, desse momento, e eu queria que todos também falassem, né, sobre esse momento da seleção brasileira, masculina. E você acha que vai chegar? Tamo no páreo, acompanhando os torneios intercontinentais e classificatórios. Qual a sua opinião, Danilo Castro? Bom, em primeiro lugar, eu sou entusiasta por natureza, né? Isso é meu, da minha pessoa. De tudo o que acontece, isso, inclusive minha vida pessoal, eu vou tirar o lado positivo. Hoje consegui tirar o lado positivo do jogo que nós fizemos aqui, inclusive, e falei para os meninos. Tem grande chance de chegar. Agora, o basquete é muito difícil. Quem acompanha as transmissões do Band Esportes, eu sempre digo que hoje, se você ficar entre os 8 primeiros colocados, é um grande resultado. Não adianta a gente querer medalha. Eu sei que o brasileiro gosta do futebol porque ganha, tem 5 títulos mundiais, o voleibol não para de ganhar, aí você tem o César Cielo na época que ganhou, a Malvin Maggi, você vive... mas o basquete é diferente. Primeiro porque você tem uma NBA, então nada se compara a isso, né? Então você já vai... Aí você tem uma Espanha, uma França... Me surpreendeu demais a classificação da Venezuela no México. Então são equipes emergentes que você não está esperando. Fora isso, você tem todo aquele leste europeu que quando a Rússia separou, chegaram mais 3 times fortes. A Iugoslávia ficou com inveja, foi lá, separou também. Então você tem Iugoslávia, você tem Sérvia, você tem Montenegro. Então o basquete, se o Brasil chegar entre os 8, é um belo resultado. Lógico que na Olimpíada você não joga contra todo mundo. Então depende muito de cruzamento, né? Depende muito do momento. Agora, o Brasil tem uma bela seleção, né, Dalvio e amigos da mesa? Nós temos condições, sim, de chegar numa semifinal. E a partir daí, jogando em casa, por que não buscar uma final ou por que não a gente conseguir uma medalha de bronze? O ouro a gente sabe que é muito difícil, vamos torcer, tal, mas sem oba-oba, né, pessoal? Se vierem aqueles caras da NBA, realmente é muito difícil e todo mundo joga pela prata, essa é a verdade. Concordo com o que ele falou. O bacana que a gente está vendo é que com essa mistura de todo mundo, a NBA trazendo atletas de todos os países, começa a ficar um pouquinho mais competitivo e um pouquinho mais equilibrado. Então a gente, como torcedor, como basqueteiro sempre está torcendo para que o Brasil vá cada vez melhor. É difícil,
Mas se a gente sempre conseguir estar nos níveis mais altos, disputando oitavo, sétimo, sexto, quem sabe morder uma bronze, é o bacana. O legal é que se a gente comparar isso com um tempo atrás, uns 10 anos atrás, o Brasil não tinha praticamente chance de chegar. Com essa mistura que teve muitos atletas novos participando da NBA, começa a ficar um pouquinho mais competitivo e isso me ajuda a melhorar o esporte tanto aqui dentro como para nível de seleção. Roberto, por favor, suas considerações. Eu sou muito futurista, sabe? Então, assim, acredito muito em trabalho a longo prazo. E esse passo que o Brasil deu em criar a LDB, esse sub-23, 22? 22, né? 22. Foi fantástico. Então, acredito que quando a gente parar de pensar em pessoas, e começar a pensar em posição, por exemplo, quem é o armador da seleção americana? Qualquer um. Você pega o Steve Curry, você pega Chris Paul, qualquer um que entrar ali vai armar bem. E o Brasil? O armador brasileiro tem nome. Quando a gente chega nesse patamar, onde nossos armadores são todos nivelados, onde quem entrar ali, fulano não pode ir, beleza, fulano pode ir, mas Beltrano pode. Então, assim, quando a gente chegar nesse nível, e eu acho que a gente põe os meninos para competir o tempo todo, vários jogos, esse intercâmbio com a NBA, mesmo que o menino vá só lá, passa por um camp lá e depois volte, já começa a fortalecer mais ainda o nosso basquete. Então, assim, a minha esperança é o futuro. Marcel, falando de seleção, né? A gente vive um momento, como você frisou bem, né? Que os nossos atletas finalmente têm grandes praças, grandes jogos, né? Tem uma preparação para um campeonato que vai durar mais do que a metade do ano. Essa globalização do jogo, esse trabalho, né? De podermos enfrentar grandes potências, como fez Bauru nessa Copa Intercontinental e vai fazer agora com os amistosos da NBA, como o Flamengo já vinha fazendo. Para quem está dentro da liga, né, e está direto com os atletas, realmente, eu acho que essa experiência de clube, ela também vai acabar pesando a hora de vestir a camisa da seleção, né? Porque nós temos o exemplo argentino, né, de alguns anos atrás, mas além do trabalho da Confederação Argentina, o que mais foi feito? Os jogadores muito jovens já tinham um mercado europeu, né? Eles participaram de diversos torneios sub-19, sub-18 com a equipe sub-16, né? Botando o Ginóbili com 16 anos, o próprio Escola, Nocione. Essa influência, a Liga Nacional tá forte. É muito mais importante do que ter uma geração vitoriosa para fortalecer e a gente poder chegar nesse resultado a nível internacional, Marcelo. Dalvio, aproveitando até o que o nosso amigo aqui, grande mineiro, falou, a LDB que ele citou é realmente um marco para o basquetebol nacional. A gente está falando de um torneio que envolve 24 equipes de 10 estados brasileiros. A gente está falando de um campeonato sub-22 que colocou 20% dos atletas do último NBB passaram pela LDB. Então é um campeonato que está formando e isso vai de encontro ao que você falou, que a gente tem que pensar a formar novos jogadores, a formar uma geração vitoriosa. A gente já está vendo nomes que estão alçando voos que eram difíceis de se imaginar para um atleta brasileiro. A gente tem o Bruno Caboclo, ele tem, se somar os minutos dele de NBB, ele tem 30 minutos. Só que ele jogou uma LDB e isso atraiu a atenção de scouters da NBA e o garoto agora está indo para a sua segunda temporada com 19 anos, é um dos jogadores mais jovens da liga. Tivemos agora o Cristiano Felício também, que deu esse salto da LDB para NBA, o Raulzinho que pegou o começo de NBB, voou para a Europa e agora com certeza vai mostrar o talento dele na NBA. Então a gente tem uma geração que vai fazer essa despedida, com certeza, e eu tenho certeza que vai fazer um papel honroso, independente da colocação, como o Danilo falou. A gente vai brigar com as maiores forças do basquete mundial de frente, tenho certeza. Essa geração que vai encerrar um ciclo, tem uma geração vindo também. A gente tem o material humano vindo para substituir esses nomes. A gente tem o Ricardo Fischer, fez jogos primorosos contra o Real Madrid. O Vitor Benite agora está indo jogar na Liga CB. O Augusto Lima está fechando um contrato com o Real Madrid. São jogadores, todos esses que eu falei, são menos de 25 anos. Então eles têm no mínimo 8 ou 9 anos de vida útil no basquetebol internacional e
tenho certeza que a seleção brasileira daqui a alguns anos vai estar bem remodelada e muito bem representada também. Dentro do que falamos, eu queria frisar o excelente trabalho do comandante Rubem Maiano. Na minha opinião, eu creio que na de todos, né? Mudou a cara do nosso basquete. Um grande abraço, Maiano. Luiz, seleção, todos muito empolgados, né, com o momento. Acho que temos um grupo de potencial, realmente já não estamos como provamos, né? Ficamos em 6º lugar tanto no último Mundial como na última Olimpíada, com o basquete masculino. E o nosso basquete feminino, né? Um basquete feminino que tem uma história belíssima, recente até, né, Danilo? De não muito tempo atrás, mas que ao perder os seus principais pilares, né, acabou chegando num momento de dificuldade. Nossa seleção feminina hoje sofre com a renovação. Os outros polos evoluíram tremendamente, a mesma proporção do masculino. Acho que dá pra gente citar até a Espanha, né, Marcel? Que tinha um feminino há 4, 5 anos atrás super jovem, que não conseguia, e a gente acompanhando agora esse europeu, até nessa Copa América a gente acabou perdendo pra Argentina, como não acontecia há muitos anos no feminino, né? E o que falta, Luiz? Falta um trabalho mais direcionado, como é feito com o masculino, com a liga. A gente deve ter agora LDB feminino em breve, né, Marcelo? Um dos planos aí. Porque a gente, para falar a verdade, o trabalho caiu, ou a gente está mal acostumado com uma geração sensacional que a gente teve e o trabalho sempre foi aquém? Não é a minha opinião é de que largamos um pouco de lado o basquete feminino nesse momento, né? Até isso conciliado à falta de atletas do momento acabou gerando essa queda. Mas temos um nome a zelar muito grande. E nessa comparação com o masculino, Luiz, que caminhos, tanto para o feminino, que agora precisa se recuperar mais, como o masculino, que está numa fase, numa realidade de ascensão e de firmação, depois de excelentes trabalhos, você como formador de equipes de base, quais caminhos você acha que são viáveis e que devemos seguir aí adiante, pensando em todos esses âmbitos do nosso basquete? A pergunta não é tão fácil assim de responder, mas o que falta? Eu acho que o caminho, nós temos aí, nesses 8 anos já mostrados na NBB, e é o cenário quase que ideal que a gente precisa colocar no feminino. Se vai criar a Liga de Desenvolvimento Feminina, realmente vai ser um marco e é necessário porque é constatado que após a criação da LDB, a coisa anda. E acho que o segredo de tudo, para o feminino também conseguir essa evolução, que não estamos conseguindo como o masculino conseguiu, é a paciência de conseguir a manutenção de uma comissão técnica no masculino. Então acho que isso faz diferença, sim, a manutenção do trabalho e a paciência para esperar a coisa acontecer paulatinamente. Eu acho que o feminino não conseguiu isso e também vai além desse cenário que o masculino acabou conquistando aí nesses últimos 8 anos, para que a gente colha os frutos, se Deus quiser, nas Olimpíadas. E eu acho que tem grandes chances por ser também aqui no Brasil. Acho que, como o Danilo falou, é realmente bem difícil. Tem potências que ficam, principalmente da Europa, acabam ficando fora. Países que você fala, como que pode uma Itália ficar fora? Ou que foi um vice-campeão olímpico e depois no outro ciclo não consegue chegar. Ou a própria Alemanha, que você acabou de sediar, né? Não conseguiu a vaga e os alemães estão chorando bastante, né? Agora que não conseguiram essa vaga. Mas assim, com relação ao feminino, tá no cenário de manutenção de comissão técnica, paciência pelo trabalho, como estão fazendo no masculino, e a base. Nós não temos campeonatos de base, não temos equipes femininas de base. Temos campeonatos na Federação Paulista de categorias, não vou me recordar quais as categorias, qual sub-14 ou 15, mas com 5 equipes, 6 equipes. Isso dificulta o trabalho. Acho que não é só geração. Realmente é ter um cenário propício para que a coisa caminhe naturalmente. E tem que ter a paciência e a manutenção das coisas, né? Bom, amigos, o papo está muito bom, né? Dá para ficar horas aqui, como já ficamos aqui hoje, desde o início das atividades aqui no Clube Alto dos Pinheiros, na capital de São Paulo, né? Desde as 7 horas da noite.
Vamos encerrando por hoje aqui. Eu vou passar aos amigos para as considerações finais e vamos encerrando por aqui. Por favor, tanto para o campeonato, para quanto as conversas que tivemos aqui. André, por favor. Bom, boa noite. Dalvinho, obrigado pela oportunidade. O que a gente puder ajudar aqui por parte do clube, a gente sempre está apoiando, tá? Abrindo aqui sempre para ter uma rodada dupla e ajudando a incentivar o basquete, que no final de tudo o que a gente mais quer é bater uma bola, estar sempre com os amigos e reencontrar todos que a gente viu alguns tempos atrás aí. Danilo, por favor. Bom, pro nossos amigos que estão nos vendo, né? Agora são 20 para 1 da manhã. E eu costumo dizer que quando os basqueteiros se encontram, esse papo iria até umas 3, 3h30, 4 horas tranquilamente, mas nós temos que fechar o Clube Alto dos Pinheiros aqui, que o André abriu pra gente aí de uma forma maravilhosa. Mais uma vez, quero dar os parabéns pro Dalvinho. Excelente organização da Copa, Dalvinho. Continue assim, escutando o que os filiados têm a dizer, sempre procurando melhorar. Arbitragem, todo mundo reclama, mas muito bom, né? Então, a gente já cansou de ver jogos onde a reclamação ou talvez a culpa era jogada em cima da arbitragem. Uma reclamação ou outra sempre vai ter, mas a arbitragem, que é um ponto-chave do jogo, tá muito boa. E é difícil alguém falar isso, né? Então, a arbitragem tá realmente muito boa, não comprometendo em absolutamente nada. E queria agradecer aí a todos os companheiros, que é sempre muito bom tá batendo papo sobre basquete. Podem contar comigo sempre que precisarem. Roberto, obrigado pela presença. Estaremos juntos em dezembro, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eu espero particularmente que esse título fique aqui na capital pra gente, mas eu tenho certeza que muito bem representados os ambos os estados, que são, com certeza, a trinca que move o basquete desse país, né? Que bom, como o Marcel comentou, temos novos polos sendo abertos, né? A gente espera que o jogo chegue a todos os do Brasil para a gente poder ter mais qualidade interna aqui, né, do nosso trabalho que todos desenvolvemos. Mas muito agradecido suas considerações, Roberto. Muito obrigado. Para mim foi gratificante estar aqui. Danilo, eu sempre te escuto lá no Band Esportes, né? Mas eu nunca vi seu rosto. Aí assim, para mim está sendo engraçado estar do seu lado aqui, eu te ouvi falar, está sendo um prazer, né? Tá do lado de pessoas que são figuras do basquete do país. E eu vim para aprender. Eu sei que sou novo ainda, e 29 anos só, e tem um caminho muito longo no basquete ainda. E eu quero estar perto para aprender cada vez mais, para pegar o conhecimento daqui e levar lá para minha cidade, para o meu estado. Para a gente crescer lá também. Para São Paulo não puxar o barco sozinho. Nenhum time é campeão com um jogador fazendo 40 pontos. Tem que ter os caras ali que fazem 20, 15. Então a gente vai assumir essa responsa de dar um suporte para fortalecer o estado, o basquete do país inteiro. Obrigado, Roberto. Marcel, muito obrigado pela presença, cara. Primeiro, por ter vindo aí, eu fiquei muito lisonjeado no que você confirmou que vinha, porque a gente tem sempre altos papos, né, de basquete, e você é um grande companheiro, um grande profissional também. Parabéns pelo trabalho, a assessoria da Liga Nacional de Basquete. Transmita os nossos abraços a todos, Paulinho Bassu, Felipe Dodge. Parabéns pelo trabalho, uma boa temporada e espero contar com você em outras edições aqui da Copa Paulista, com suas excelentes opiniões também, e fico muito agradecido, meu amigo. Muito obrigado, Marcel. Como o Danilo disse, quando os basqueteiros estão juntos, o papo flui, são ideias que vêm, ideias que vão. É muito bom ter pessoas do seu lado que compartilham do mesmo sentimento, que amam esse jogo, até um amigo de outro estado, que é um estado que tem tudo para voltar a ter o basquete que já teve um dia e está caminhando agora com um novo time, apesar da saída de Uberlândia. E foi uma noite gostosa, um papo descontraído, um papo amigável, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e o convite. Parabéns mais uma vez pela Copa Paulista, que sempre movimentando o basquete aqui da capital. Obrigado, Marcel. Luiz Negrete, para encerrar, obrigado. Boa sorte nessa sequência de Divisão 2 com o Clube Atlético Paulistano. Já uma pedreira, com transmissão da Suen dia 16, amigos, no Clube Atlético Paulistano, 21 horas, grande jogo de basquete, duas equipes tradicionalíssimas do basquete, não só do cenário paulista, mas brasileiro também, o Clube Atlético Paulistano e o Clube Atlético Monte Líbano.
Quem sabe um dia ver o Monte Líbano de volta, né, Danilo? Também no adulto, Esporte Clube Sírio, outras equipes que hoje não estão aqui, mas eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Luiz, suas considerações, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, não só no Paulistano, como em outras praças do basquetebol também. Obrigado, Dalvinho, pelo convite. É diferente falar na frente das câmeras do que a gente vem falando pelo WhatsApp, né? Como você falou e a gente conversou, é um marco realmente para o basquete aqui amador. Ter uma transmissão dos jogos, ter um programa de basquete para falar de basquete de pessoas que vivem o basquete amador, que já passou por vários âmbitos, mas é o que é a nossa pegada hoje aqui, né? Assim como foi um marco para mim falar na frente das câmeras hoje. Sempre tem a sua primeira vez, né, Danilão? Cara, eu acho que tem tudo para ter mais 15 anos ou mais. Você falou até num tom de brincadeira que queria passar para alguém isso daí, que não quer ficar velhinho tocando isso daí, mas acho que você ainda tem bastante lenha para queimar nessa Copa Paulista. Eu acredito que, assim como é um marco essa transmissão que a gente está fazendo, eu acho que essa parceria encontrada em outros polos, que a gente acaba achando aí as pessoas que têm os mesmos ideais e estavam esperando um jogador para fazer parte da equipe, como você bem falou, para todos construirmos esse nosso basquete amador. Estamos dando um passo bem largo. Já estamos também com conversa, de repente, para uma estatística aí, né? Que a gente só vai engrandecer o campeonato. Já conversei com alguns colegas. E falando sobre a copinha em si, infelizmente esse semestre o paulistano foi para a segunda divisão, mas como você falou, muito forte a divisão 2. Foi um triplo empate que acabou deixando a gente no saldo nessa situação de divisão 2. E pelos astros, eu vou encontrar justamente com um parceiraço de quadra, que é o Cleiton Ferreira, que vai estar no Monte Líbano de coach ali nesse jogo que vai ser transmitido. Acho que vai ser um belo de um jogo. Convido a todos para assistir. Duas equipes muito fortes, vários ex-atletas, e com transmissão ainda a coisa vai ficar muito mais bacana, né? Obrigado a todos, obrigado, André, pelo espaço, e Dalvinho, toca o barco aí, tamo junto com você. A gente encerra aqui. Eu gostaria de mandar um grande abraço a todas as equipes filiadas desse semestre: Basquete Cubatão, Esporte Clube Banespa, Fundação Getúlio Vargas, Chamberlain Basquetebol, Clube Atlético Monte Líbano, Clube Atlético Paulistano, Morumbi Basketball Mogi on Fire, SP Bulldogs, Denver Donuts, Academia Competition, Clube Alto dos Pinheiros, Associação Atlética Banco do Brasil, Lapa Warriors, Clube da Penha e Mogi Fox. Um grande abraço, continue acompanhando o nosso campeonato pelas redes sociais e o nosso site, e acompanhe as transmissões da Swain Sports. Muito obrigado a todos, boa noite.